A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Só as Escrituras. Estamos aqui para mais um vídeo de edificação para nossas vidas. Nessa oportunidade, antes de relatar o assunto que nós iremos falar neste vídeo, eu quero ler antes dois versículos da Palavra de Deus que se encontram na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículos 23 e 24, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então esses dois versículos servem como base para o nosso comentário nessa oportunidade. Eu quero nesse vídeo, irmãos, amados irmãos, fazer uma defesa ao arminianismo clássico. Por que fazer uma defesa? Porque muitos têm atribuído um falso ensino ao arminianismo clássico. E qual é esse falso ensino? Muitos têm dito que o arminianismo clássico é o mesmo que o pelagianismo e o semi-pelagianismo, que são duas doutrinas, são duas correntes de pensamento, ou são duas heresias. Mas o que ensina o pelagianismo? E o que ensina o semi-pelagianismo? E o que ensina o arminianismo clássico? Em um vídeo passado, eu até dei em rápidas palavras alguns ensinamentos sobre o arminianismo clássico. O que o arminianismo clássico pensa da expiação, da predestinação. E nós vimos que ali eu mostrei o ponto de vista, a linha de pensamento do arminianismo clássico sobre esses assuntos. Mas muitos, por não conhecer o que prega o arminianismo clássico, ensinam e dizem que ele ensina a mesma coisa que o pelagianismo e que o semi-pelagianismo. Mas nós iremos ver que não é verdade isso. Nós iremos mostrar o que ensina o pelagianismo e o semi-pelagianismo em rápidas palavras e iremos mostrar mais uma vez o que ensina o arminianismo clássico. Muitos fazem isso por não conhecer e outros apenas por má intenção. São mal intencionados, né, e querem desfazer da doutrina arminiana. Mas nós iremos ver aqui, em rápidas palavras, o que ensina o pelagianismo, como surgiu, quem fundou e o que ele ensina. O pelagianismo foi fundado por Pelágio, monge que viveu no fim do século IV e início do século V depois de Cristo. Ele ensinava que os seres humanos nasciam inocentes, sem a mancha do pecado original e pecado herdado. Pelágio acreditava que o pecado de Adão não tinha afetado as gerações futuras da humanidade. Ele ensinava que a vontade do homem era tão livre que lhe era possível ser salvo unicamente através de suas próprias habilidades. Essa doutrina ficou conhecida como pelagianismo. Pelágio foi condenado por heresia. Então Pelágio ensinava que o homem não precisava de Deus para ser salvo, que a obra de Cristo na cruz expiatória não era necessária, que o homem por si só ele poderia chegar à salvação por suas próprias habilidades. Então Pelágio não acreditava, como ensina a palavra de Deus, que o homem é salvo através da misericórdia de Deus, pela graça de Deus, não por obras humanas. Então o homem não pode se chegar a Deus sem a graça de Deus sobre sua vida. Mas Pelágio ensinava totalmente ao contrário, que o homem por si só ele poderia chegar à salvação por suas próprias habilidades. Então Pelágio pregava um livre-arbítrio total do homem. Nós vimos aí o que ensinava o pelagianismo. E o semi-pelagianismo, o que é que ele ensinava? Também em poucas palavras, vamos explicar. O semi-pelagianismo, fundado por João Cassiano, monge de Marsella, na França, foi o primeiro teólogo que ensinou essa controvérsia, né? Nasceu em 360 depois de Cristo. O semi-pelagianismo ensina uma versão modificada do pecado original, mas acredita que os homens têm a habilidade, mesmo em seu estado caído, de iniciar a salvação, ao exercer uma boa vontade para com Deus. Ou seja, a incapacidade humana não é total, e ele pode sim dar o primeiro passo para Deus. Então o semi-pelagianismo, ele difere um pouco do Pelágio, porque o pelagianismo ensinava que o pecado de Adão não afetou a raça humana,
que os homens não sofreram as consequências do pecado herdado, não tinham pecado herdado. E já o semi-pelagianismo já acreditava que afetou sim, mas em parte, e que não afetou a totalidade do ser humano. Então eles não acreditavam também em uma depravação total, acreditavam que o homem poderia sim dar o primeiro passo para Deus. Eles acreditavam que o homem, por seu próprio livre-arbítrio, poderia se chegar a Deus. Eles acreditavam sim em que o homem foi afetado, mas não em sua totalidade. Mas assim, a Bíblia ensina que o homem foi afetado na sua totalidade. E o arminianismo clássico ensina uma depravação total da humanidade. Então nós iremos ver aqui também, em rápidas palavras, o arminianismo clássico, como ele ensina isso. E nós vamos ver a diferença do arminianismo clássico com o pelagianismo e com o semi-pelagianismo. O arminianismo prega que o homem é incapaz de escolher a Deus, mas Deus, em sua infinita bondade e amor, proveu uma saída para ele. Deus, por meio de sua graça preveniente, capacita o homem a aceitar a oferta da graça e dizer sim para ele. Ou seja, é necessário que Deus intervenha no homem para que ele venha escolher a Deus. Sem essa ação de Deus no homem, ele não poderá dizer sim. Ele não poderá dizer por si só sim para Deus, pois ele está morto em seus pecados. É necessário a graça preveniente de Deus para que o seu arbítrio seja liberto e ele possa dizer sim para Deus. O arminianismo prega a depravação total da humanidade, ou seja, a impotência total. O arminianismo prega que o pecado afetou todo o homem. Nós acreditamos em uma depravação total da humanidade, em que o homem por si só não pode chegar a Deus. Os que dizem que o arminianismo prega o mesmo que o pelagianismo, o semi-pelagianismo, é porque eles falam que o arminianismo prega que o homem pode ter uma decisão, o homem pode escolher em escolher Deus ou rejeitar a graça de Deus. Com certeza, nós ensinamos que o homem ele tem sim uma escolha, mas só depois que a graça preveniente de Deus vem sobre sua vida. O seu arbítrio é liberto e ele pode sim dizer sim para Deus. Todavia, ele pode rejeitar a oferta da graça de Deus. Mas sem a graça preveniente de Deus, o homem jamais poderá dizer sim para Deus por seus próprios esforços. O homem jamais poderá chegar à salvação por seus próprios méritos. É preciso a graça preveniente de Deus sobre a vida do homem, para que ele tenha o seu arbítrio livre e possa escolher a Deus. Coisa que antes da graça vir sobre sua vida, ele jamais poderá, porque nós cremos em uma depravação total. Já o Pelágio crê que o homem por si só, sem a graça de Deus, pode chegar a Deus. Assim também como o semi-pelagianismo crê que o homem pode dar o primeiro passo para Deus sem precisar da graça preveniente de Deus. E nós iremos ver aqui algumas palavras de alguns teólogos arminianos, do próprio Armínio e de alguns outros que eram seus discípulos, e alguns teólogos arminianos, o que eles falam a respeito desse assunto. Armínio assim disse: nesse estado caído, o livre-arbítrio do homem para o verdadeiro bem não está apenas ferido, enfermo e inclinado e enfraquecido, mas ele está também preso, destruído e perdido. E os seus poderes não só estão debilitados e inúteis, a menos que seja assistido pela graça, mas não tem poder algum, é certo, quando ele é animado pela graça divina. Ou seja, o Armínio ensina e falava que todos os esforços do homem são inúteis, a menos que ele seja assistido pela graça. Ele não tem poder algum, exceto quando é animado pela graça divina. Ou seja, o homem está morto em seus pecados. A partir do momento que Deus põe sobre o homem a sua graça preveniente, quando ele ouve a palavra, a graça preveniente de Deus vem sobre sua vida. Ele é animado pela graça. O seu arbítrio é livre e ele pode sim dizer sim à oferta da graça, à oferta de salvação. Antes disso, o homem está morto em seus pecados. Uma depravação é total do homem e ele não pode por si só dizer sim para Deus. Assim ensinava Armínio e os seus seguidores também, aqueles que criam também na doutrina de Armínio,
também ensinava assim. Alguns teólogos que veio pós-Armínio, os remonstrantes também ensinavam assim. Então a doutrina arminiana é totalmente diferente da doutrina de Pelágio e do semi-pelagianismo. Um outro teólogo arminiano, discípulo de Armínio, era um Simão Episcópios. Ele diz assim: o homem não tem fé salvadora em si mesmo, nem ele nasce de novo, ou se converte pelo poder de seu próprio livre-arbítrio. Se achado num estado de pecado, ele não pode pensar, muito menos querer, ou fazer qualquer bem que seja de fato salvífico, bom a partir de si mesmo. Ou seja, ele ensinava que o homem não tinha como pensar, muito menos querer ou fazer qualquer bem que seja de fato salvífico, bom a partir de si mesmo. O homem estava numa depravação total, até quando a graça de Deus, a graça preveniente de Deus vem sobre ele. E ali sim ele pode sim dizer sim para Deus. Um outro teólogo arminiano, Orton Willey, ele diz assim: a depravação é total na medida em que afeta todo o ser do homem. Então o arminianismo clássico, diferentemente do pelagianismo, diferentemente do semi-pelagianismo, ensina a depravação total da humanidade. Que sem a graça preveniente de Deus, que sem a ação de Deus na vida do homem, o homem jamais poderá dizer sim para ele. O homem jamais poderá chegar à salvação eterna só por seu próprio livre-arbítrio. Nós cremos sim em um arbítrio liberto. A partir do momento em que a graça preveniente de Deus vem sobre a vida do homem, o seu arbítrio é liberto. E o homem pode dizer sim para Deus. Todavia ele pode rejeitar essa oferta da graça. Assim nós ensinamos. Nós ensinamos sim. Dessa forma, não ensinamos que o homem sem a graça preveniente de Deus, ou independente da graça preveniente de Deus, ele pode dizer sim para Deus. Então nós vimos, queridos amados irmãos, que aqueles que falam que o arminianismo é uma doutrina errada, contrária à palavra de Deus, porque ensina e que o homem por si só pode chegar a Deus, assim como ensina o pelagianismo, o semi-pelagianismo, eles fazem isso por não conhecer o que prega o arminianismo clássico. E outros fazem, como já falei, por ser mal intencionados, por querer se desfazer da doutrina arminiana. Mas nós vemos que a doutrina arminiana está baseada dentro da palavra de Deus. Nós cremos que o homem não é salvo por a obra, mas pela graça de Deus. A partir do momento que a graça de Deus, a graça preveniente de Deus, vem sobre a vida do homem, isso é imeritória. Deus derrama sua graça sem mérito algum do homem, e o homem tem o seu arbítrio livre e pode